Fala pessoal, e aí, tudo jóia? Vamos lá para mais uma super aula e no final resolver uma questão sobre o tema da aula, beleza? O tema da nossa aula de hoje é sobre a conjuração baiana, ou seja, a história da Bahia vai entrar aqui na nossa discussão. Vamos aqui primeiro contextualizar, vamos colocar você cronologicamente onde ocorreu a conjuração baiana. O primeiro ponto importante é o seguinte: a conjuração baiana é um movimento do século XVIII, 1798, finalzinho já do século XVIII, também conhecida como Revolução ou Revolta dos Alfaiates e também conhecida como Revolta dos Búzios. Então você pode ter essas variáveis aí, ou alfaiate ou búzio, ou também conhecida como conjuração baiana, né? Então a data é essa, 1798. E um outro ponto importante que eu acho interessante você anotar é você recordar que a conjuração baiana, na verdade, ela é uma revolta que ocorreu em um período político da história do Brasil denominado de crise do sistema colonial, ou seja, a independência do Brasil vai acontecer em 1822, 7 de setembro de 1822. Mas os primeiros movimentos de independência, de luta para romper com Portugal, começa em Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira, e o segundo maior movimento, na sequência cronológica, foi a Conjuração Baiana. Mas então, cronologicamente, você já está situado. 1798, século XVIII, finalzinho, politicamente o Brasil estava na chamada crise do sistema colonial. Agora vamos lá, vamos montar a Conjuração Baiana para que você possa entender melhor essa revolta. Então, primeiro ponto, vamos dar aqui uma contextualizada, dar uma aprofundada nessa contextualização. Primeiro ponto é o seguinte: quando Portugal aqui chegou, lá no século XVI, Salvador foi a cidade escolhida para ser a capital do Brasil, né? Então, Salvador ela é considerada a primeira capital do Brasil. Só que ocorreu a mudança de capital. A capital sai de Salvador e ela vai se alojar no Rio de Janeiro. E isso tem uma explicação, né? Século XVI, a grande economia movedora da sociedade brasileira é a cana-de-açúcar. Só que com a crise da cana-de-açúcar, logo em seguida você teve a ascensão da mineração. Então, Portugal levou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro devido à proximidade que o Rio de Janeiro tinha com Minas Gerais. E aí, só para deixar bem claro, né, que pode ter despertado uma curiosidade, Minas Gerais não foi escolhida para ser a capital por uma questão bastante simples. Este ouro que seria extraído em Minas Gerais, ele seria levado para Portugal, seria levado para a Europa, e Minas Gerais não tem porto. Então, Rio de Janeiro é um lugar perfeito, próximo a Minas e com um porto possível de transportar esse ouro para lá. De tal maneira que está explicado a você o primeiro contexto, né? A transferência. Essa transferência de capital saindo de Salvador e indo para o Rio de Janeiro acabou levando para Salvador uma crise econômica maior do que se imaginava. Porque aqui no Brasil, no século XVII, você teve a crise da economia açucareira, né? Lá na expulsão dos holandeses lá atrás. E aí imagina, o Nordeste já vivia a crise da cana-de-açúcar. Salvador sentiu muito essa crise da cana-de-açúcar. E aí o segundo ponto, Portugal transfere a capital, ou seja, transferir a capital aumentou a crise em Portugal. A maior prova, aumentou a crise na Bahia, desculpa. A maior prova de que essa crise afetou de fato a Bahia é que Dom João, lá em 1808, quando ele vem ao Brasil, a primeira grande parada que ele vai fazer é exatamente em Salvador, né? E alguns autores chegam a defender que a ida dele a Salvador era exatamente para fazer um afago, para tentar ali desvirtuar um pouco do trauma que tinha ficado da transferência da capital. Trauma esse econômico, né, porque a crise econômica se agrava, e trauma político também, porque socialmente você perdeu o status de capital. Então, vamos lá, começar a montar aqui, dar uma olhada nas anotações. Crise econômica, que eu já fiz referência, que é a crise econômica da cana-de-açúcar,
lá do século XVII, transferência da capital, junta a transferência da capital com essa crise, e aí você começa a ter ventos externos, ou seja, influências externas. E no caso da Conjuração Baiana, nós tivemos duas grandes influências externas. A primeira grande influência externa é a chamada independência do Haiti. A segunda grande influência externa foi a Revolução Francesa. Sobre a independência do Haiti, eu queria que você tomasse nota de uma expressão chamada de haitianismo, né? Você que vai fazer aí prova que é cobrada a história da Bahia, que cai Conjuração Baiana, é interessante você lembrar que lá no Haiti, no processo de independência do Haiti, ocorreu um levante de escravos, onde os escravos, os negros, mataram os brancos, proclamaram o Haiti independente e, mais do que isso, né, acabaram com a escravidão. Então, quando no Brasil chega a influência da independência do Haiti, nós temos um grande problema. Será que os negros, os escravos que organizaram a Conjuração Baiana, eles repetirão a mesma estratégia do Haiti? Esse é um problema que nós temos nessa influência, ou seja, ser influenciado por essa ideia chamada de haitianista, chamada de haitianismo, é na verdade você se levantar contra quem te escraviza, e essa influência chegou na Conjuração Baiana, perfeito? Então, duas grandes influências, a Revolução Francesa e a independência do Haiti. Agora, qual era o projeto, qual era a proposta da Conjuração Baiana de 1798? Eu elenquei aqui alguns pontos do projeto, da proposta para você. República é o primeiro ponto, proclamação de uma república, romper com a monarquia portuguesa. Separatista, porque a ideia é separar a Bahia de Portugal, era de fato acabar, romper com o pacto colonial. Abolicionista, porque a ideia da conjuração é acabar com a escravidão. Popular, pelo fato dela ser abolicionista. Fim dos preconceitos contra negros e mulatos. Liberdade comercial, ou seja, o fim do pacto colonial. E eles lutavam também por uma sociedade mais democrática. Então, perceba que a Conjuração Baiana ela nasce a partir de uma crise econômica influenciada por movimentos externos, e eles apresentam à sociedade as suas propostas, né? Qual é o grande detalhe? Aquela ideia haitianista de matar brancos, de matar quem escravizava, ela não foi colocada em prática, né? A violência que foi feita no Haiti para conseguir a abolição não foi repetida na Bahia. Pelo contrário, foram entregues alguns panfletos, alguns cartazes. Dessa maneira, o Estado, o governo, prendeu as suas lideranças, e o fim dessas lideranças foi ser enforcada, né? Os líderes mais pobres, enforcados, esquartejados. Os líderes mais bem postados na sociedade baiana, eles foram ou deportados do Brasil ou foram presos, mas os mais pobres eles acabam sendo enforcados e esquartejados. Eu lembro para você o nome de uma grande liderança dessa revolta, que é um alfaiate chamado de João de Deus. Ele, por exemplo, era pobre, era de origem humilde, acabou sendo enforcado e esquartejado. Então, é importante você lembrar de todos estes detalhes. Beleza, galerinha? Vamos lá, vamos responder aí a questão sobre a Conjuração Baiana. Ela vai aparecer aí na tua imagem, na tua tela, e vamos lá. O alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem em igualdade e abundância. O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por quê? A. Defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade. Pronto, aí é o erro. A ideia não é acabar com a propriedade, a ideia é acabar com a escravidão. B. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. A principal influência, como eu fiz referência, é a França e o Haiti.
Propor a instalação de um regime nos moldes americanos, sem alterar a ordem escravista, está errado, vai alterar. Apresentar um caráter elitista, olha aqui, ó, ele é uma revolta de caráter popular. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa, sem sombra de dúvidas que a resposta correta é essa aí, a letra E. Beleza, gente? Vamos lá. Próxima dica que vem aí para você dar uma estudada vai ser sobre Revolta dos Malês. Mas vamos lá, curta esse vídeo aí, um abraço e até a próxima.